Beleza. Bom, gente, começar a aula. Peraí, vamos começar a aula, né? E para a gente começar a aula, eu queria primeiro comentar de uma dúvida que a gente teve na aula passada, beleza? Se alguém quiser comentar alguma coisa também, só mandar mensagem aqui, se eu não me perder no, se eu não me perder no chat. Beleza, gente? Então, vamos lá. A pergunta que foi para a gente comentar um pouco da... Não, espera aí, antes de eu começar, né? Tá todo mundo ouvindo bem, né? Porque senão eu tô falando à toa. Beleza? Fechou. Vou tá ouvindo. Então, gente, muito boa noite. Vamos começar, né? Eu queria comentar sobre a lista de exercícios que a gente tem agora de novo, né? Esse exercício eu coloquei os exercícios mais focados na apresentação do slide. Então, é mais para ver se vocês estão manjando bem do que foi dito no slide antes de passar para os exercícios mais de vestibular. E para, sabe, não ter muita surpresa. Então, é mais ou menos isso. Então, vamos começar. Eu queria primeiro comentar sobre a música do Barroco que me tinham me perguntado. E a música do Barroco ela tem muitas características que também são muito comuns na literatura. Então, ela é muito mais exuberante, ela tem uns ritmos enérgicos, umas melodias com muitos ornamentos, e tem muito jogo de contrastes também. A gente tem essa tendência de instrumentos musicais mais fortes e depois alguns mais suaves, então tem tudo isso junto. Então tem essa tendência de jogo de contrastes também, e é basicamente isso sobre a música do Barroco, tá? Então, vamos continuar aqui, vamos passar para os slides, beleza? Tá todo mundo vendo a tela do PowerPoint? Beleza, vamos ver. Sim, sim, valeu, gente. Sim, Muito obrigado, Valedino. Então, vamos começar aqui falando do arcadismo. Arcadismo é a nossa próxima. Arcadismo. É, O arcadismo, vamos primeiro começar falando do contexto histórico, né, que é a escola literária que vem depois do Barroco. Vamos falar do contexto histórico em Portugal. O que estava acontecendo? A gente tem toda essa tendência do iluminismo, certo? Então, o século das luzes, a gente tem uma profunda influência que a gente teve tanto no pensamento tecnológico e social na Europa, que influenciou muito a cultura europeia, e a gente tem Portugal que estava passando por uma época de restauração, de transformações, porque graças à guerra de restauração ele conseguiu finalmente se livrar do domínio espanhol, que ele estava tendo desde 1580, e a gente teve, graças a isso, muitas reformas no campo da educação e teve muita incentivo aos estudos. Então a gente teve um novo pensamento. Opa, a gente estava desde certos momentos até na Espanha, agora a gente está livre. Então a gente tem uma renovação do pensamento português aqui também. Aí, esse daqui são as arcádias, que deu nome ao arcadismo, que eram as sociedades literárias. Então as pessoas se reuniam nas arcádias para eles começarem a discutir sobre, opa, vamos criar um novo conceito de literatura aqui. Então, opa, vamos começar a escrever, vamos ter algumas ideias, e era isso que a Arcádia servia, e é por isso que a gente tem o nome de arcadismo. O arcadismo ele também é chamado de setecentismo ou neoclassicismo. A parte do neoclassicismo vem porque ele teve muita influência dos modelos clássicos, do classicismo, para formar o modelo Arcade. Então, o neo que vem de novo, então o novo classicismo também pode ser chamado assim. Ele começou no ano de 1756 com a fundação da Arcádia Lusitânia, na capital do país que foi Lisboa, e ele foi inspirado na Arcádia italiana. Então, a ideia disso era buscar um novo estilo se afastando do barroco. O barroco, que a gente pode pensar, que começou em 1580, ele ficou quase 2 séculos aí sendo o principal modo de expressão na época. E a gente tendo toda essa modificação do pensamento, essa modificação na sociedade também, isso conduziu a gente precisar de um novo estilo em contraposição com esse. Assim, a gente já não é mais assim. Não tem por que a gente continuar se expressando dessa maneira. E o arcadismo ele seguiu até 1825, onde quando teve a publicação do poema Camões do Almeida Garrett e iniciou o romantismo, que é a nossa próxima fase na aula que vem, tá? Uh, Vamos falar um pouco das características gerais. E se inclusive alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunte, pode perguntar, eu estou acompanhando o chat aqui. E beleza, fiquem à vontade, porque a aula é para vocês, tá?
Beleza. Das características gerais do arcadismo, a gente tem essa objetividade, o racionalismo, a gente tem as reformas no campo da educação que fazem a gente, fazem o arca de buscar a razão em detrimento da religião. Vocês lembram que no Barroco a gente ainda tinha um pouco de... A gente tinha uma mistura, opa, ora era a razão, outra hora era a religião. Agora, no arcadismo, com todas essas reformas no campo científico, a gente tem essa tendência mais para o racionalismo. E nessa tendência para o racionalismo, a gente tem o uso de uma linguagem mais simples. Então, a gente tem uma linguagem em contraposição ao estilo do barroco, que era uma linguagem mais ornamental, mais rebruscada, e eles vêm assim para... Eles vêm de embate, né? Eles vêm de confronto com o barroco, eles botam uma linguagem mais simples, né? A gente também tem a tendência do bucolismo. O que é o bucolismo? Ah, vamos ter uns temas mais pastoris, vamos falar sobre a vida no campo. Então, a gente tem essa tendência de, opa, vamos fugir para o campo, vamos ter uma vida simples, a famosa Hakuna Matata, vamos ter uma vida tranquila, relaxada, suave, assim, tranquila, e a gente tem uma exaltação à natureza. Então, opa, se eu gosto do campo, eu vou exaltar as coisas do campo. Eu vou exaltar a natureza, eu vou exaltar a paisagem, os animais. E assim eu vou criticar a burguesia e os centros urbanos. Então a gente vê o seguinte, a gente está falando aqui do campo, a gente vai falar mal de quem quer o contrário ao campo, que são as cidades, a correria, o estresse da cidade. E os autores, eles muito acabam assinando as poesias com o uso de pseudônimos, que é, por exemplo, um nome que não é dele, e ele acaba assinando como se fosse uma outra pessoa. Por exemplo, Fernando Pessoa, ele tem vários pseudônimos, e cada pseudônimo que ele possui, ele tem uma característica específica. Então tem pseudônimos dele que são mulheres, outros que são homens, e a gente tem essa tendência, né, ao alcoolismo, vamos ter a vida no campo, essa alegria no coração. Aí a gente tem, no arcadismo, a gente tem essa volta, né, aos modelos clássicos. Então a gente tem alguns conceitos em latim que são importantes a gente comentar, que é o fugere urbe, então vamos fugir da cidade. O locus amenus, que, opa, vamos buscar um lugar ameno, um lugar tranquilo, suave, aquele sombra e água fresca. Aurélia Mediocritas, que vamos ter um equilíbrio, não vamos ficar estressado por desequilíbrios do mundo, vamos buscar sempre a paz. O Inutilia Truncati, que vamos cortar o inútil. Então a gente tem o rebruscamento do barroco é inútil para o Arcade, então assim, vamos cortar logo fora, simplesmente jogar fora mesmo. E o Carpe Diem, que é muito usado até hoje, que é vamos aproveitar o momento, vamos enjoy the day, vamos aproveitar o dia. E a gente tem muito destaque em Portugal para as obras do Bocage. Então a gente tem essa obra, esse poema que chama Camões, Grande Camões, o Pão Semelhante, que vamos ler aqui, vou ler aqui com vocês, né? Vamos ler aqui. Camões, grande Camões, com semelhante, acho teu fado ao meu, quando ao os cotejo, igual causa nos fez perdendo o tejo, arrostar com o sacrilégio gigante, como tu junto ao grande sussurrante. Da prejúria cruel no horror me vejo, como tu gostos vãos que em vão desejo. Também caprindo estou, saudoso amante. Peraí, que tá cortando aqui. Lúdico como tu da sorte dura, meu fim demando ao céu pela certeza de que só terei paz na sepultura. Modelo meu tu és, mas ó tristeza, se te imito nos trances da aventura, não te imito nos dons da natureza. Então a gente tem aqui essa tendência, ó, vamos falar, eu acho o meu fado, essa maneira de escrever semelhante ao do Camões. Então, a maneira que ele escreve é semelhante à minha. Aqui, ó, igual causa nos fez perdendo o Tejo. O Tejo, a gente tem aqui uma referência às ninfas do rio Tejo, que foi quem o Camões invocou para ter a inspiração para escrever aqui referências aos Lusíadas, né? E aí ele comenta que ele só vai ter paz na morte dele, porque se ele te imita, ele pode imitar o jeito que ele escreve, mas ele não vai conseguir imitar a natureza tão bela que é o mundo lá fora. Então a gente tem essa tendência muito racional e volta ao arcadismo. Tanto é que é chamado de neoclassicismo mais uma vez para a gente lembrar disso, né? Deixa eu ver. Aí essa tendência da pintura, a arca de mais a vida no campo, mais tranquilo.
E aqui uma frase do Carpe Diem, que é muito importante, que é citado muito até hoje nas provas vestibulares, que é Carpe Diem quer dizer colhe o dia. Colhe o dia como se fosse um fruto maduro que amanhã estará podre. A vida não pode ser economizada para amanhã, acontece sempre no presente. Então aproveite o momento que você está vivendo agora. E vamos falar dos principais autores em Portugal. O principal autor português aqui é o Bocage, então Manuel Maria Barbosa do Bocage. Com Morte de Inês de Castro, lembramos ainda da história da Inês de Castro, que é a história de amor portuguesa que sempre vai se repetir, que é a história mais importante de amor da história portuguesa, a gente pode dizer. A gente também tem o Antônio Diniz da Cruz e Silva, Pedro Antônio Correia Garção, Marquesa de Alorna, Francisco José Freire, Domingos dos Reis Quita, Nicolau Tolentino de Almeida e Filinto Elísio, sobre os autores de Portugal. Agora vamos falar do Brasil. Finalmente chegamos no nosso Brasil brasileiro, nosso Brasil maravilhoso. No Brasil, o marco inicial foi a publicação de obras poéticas do Cláudio Manuel da Costa e também teve uma fundação de uma sociedade literária, Arcádia Ultramarina, em Vila Rica. A gente está tendo o período do Brasil colônia, a gente tem o ciclo da mineração e os filhos da elite mineradora vão à Europa e eles têm esse contato com as temáticas árcticas. Então, o que acontece? Eles vão lá, têm contato com Portugal, que está tanto falando do campo, da vida tranquila, e aí eles chegam aqui no Brasil. Eles chegando no Brasil, eles têm esse choque de culturas, eles vão lá e veem, meu Deus, que besteira, que exagero, toda a extravagância que tem nesse país, nossa, tá horrível. Então, eles têm esse choque de cultura e essa resistência a essa cultura barroca. Então, essa resistência acaba trazendo aqui o arcadismo brasileiro, que acaba chegando alguns anos depois, em 1768. A gente tem o ciclo do ouro, Minas Gerais é o point do Brasil na época. E as características do arcadismo no Brasil, a ideia é trazer as mesmas características de Portugal, mas pensando no Brasil também. Então a gente vai falar da paisagem, a gente vai falar, por exemplo, Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, então a gente vai falar da paisagem floral de Vila Rica, vamos falar sobre a natureza do Brasil, então a gente tem essa tendência, a gente fala da natureza, mas a natureza do Brasil. Então, a exaltação da natureza, passando no cotidiano da vida simples, então a gente pode ver essas tendências árcades até hoje, a gente pensar, a pessoa que fala assim, nossa, eu quero viver no sítio, eu quero viver tranquilo, eu quero viver sossegado, essa daqui é uma tendência arcade que a gente tem até hoje. Então a gente critica a vida nos centros urbanos, que já que a gente quer viver no campo, a gente tem esse retorno ao modelo clássico, usa de uma linguagem mais simples, sem essas extravagâncias. Beleza, peraí, calma, vou ver. Uma perguntinha. Mas com esse choque de cultura, o arcadismo demora para se estabelecer no Brasil? Então, o que acontece aqui? O arcadismo ele demora naturalmente para chegar no Brasil. Porque o que acontece? Como a gente tem a saída dos filhos da elite mineira à Europa, o que acontece? A saída dos filhos da elite mineira, eles demoram um pouco, eles fazem os estudos, eles se formam e eles trazem de volta para cá as características do arcadismo. Só que o que acontece? Como que eu posso explicar? Peraí, só um minutinho. A principal demora, a gente pode pensar, é o seguinte, os meios de comunicação aqui não eram muito desenvolvidos, então as informações chegavam de um lugar para o outro meses depois que aconteceu, a gente pensa assim. Então, o que acontece? As viagens marítimas era a única coisa que a gente tinha para poder se comunicar com o povo. Então, o que acontece? Os filhos dessa elite mineira, eles vão para a Europa, têm um contato e eles trazem para o Brasil. Aí, eles trazendo essa cultura arcade, não é uma, duas pessoas que vão conseguir trazer. Então, se começou em Portugal no ano de 1756, por aí as primeiras pessoas que chegam no Brasil com essas características, elas vão também demorar um pouquinho para estabelecer aqui no Brasil o que elas viram em Portugal. Então não é um negócio muito imediato, acaba tendo que esperar um pouco para ganhar força, entendeu? Mas esse contato, esses primeiros contatos que os arcades tiveram lá em Portugal, e eles acabam trazendo para o Brasil. Esse choque foi porque no Brasil a gente tinha essa tendência mais extravagante, essa tendência mais barroca, que era o que predominava. Então eles chegam assim com uma carinha tipo, que estranho que está acontecendo, vamos tentar mudar isso daqui. E demora um tempinho para poder começar até ter todas essas tendências aí. Não sei se deu para entender bem, tá? Ficou tranquilo? Ficou alguma dúvida? Se quiser, a gente explica de novo até entender.
Certinho. Beleza, obrigado. Mas se tiver dúvida, gente, pode perguntar. É, então a gente volta esse modelo clássico, então a gente tem muito o gosto novamente pelos sonetos, a gente usa os pseudônimos e a gente tem essa objetividade. Vamos falar do assunto direto ao ponto, né? É, a gente usa uns temas mais simples, o amor, a vida, o casamento e a paisagem, lembrando que é a paisagem do Brasil aqui agora. A gente tem de novo fogueira e urban, que vamos fugir das cidades, vamos cortar o inútil, vamos cortar essas extravagâncias que a gente tem aqui. A gente tem, vamos buscar uma vida comum e a gente tem um lugar agradável, vamos ter um lugar de sombra e água fresca aqui. Agora os principais autores. O principal autor que ele inicia o arcadismo no Brasil é o Cláudio Manuel da Costa, com a obra Obras Poéticas, em 1768. Ele também escreve Vila Rica, e a gente tem também os poemas épicos do Brasil. A gente lembra essa tendência arcade que volta do classicismo? Então, a gente volta com os poemas épicos. A gente tem o Frei de Santa Rita Durão, que ele escreveu Caramuru, e o José Basílio da Gama escreveu o Uruguai. São os nossos dois poemas épicos aqui. O Tomás Antônio Gonzaga, ele escreve Maria de Dirceu, e aí a gente tem um exemplo do nosso, finalmente um exemplo do nosso pseudônimo. O Maria de Dirceu, o Tomás Antônio Gonzaga, ele escreve esse livro com o pseudônimo de Dirceu. Então, ele conta um romance que ele teve com uma mulher aqui no Brasil. Então, é um livro baseado nisso. E ele também usa, a gente também tem uma ideia das cartas chilenas. As cartas chilenas é uma poesia sátira que ele aproveita para atacar o pau no governador do estado, do então estado de Minas Gerais. E é interessante a gente comentar também que essa passagem do barroco para o arcadismo, ela não é... Opa, mas por que essa idade de pseudônimos? Então, o que acontece? Eu quero que você pense comigo. Vamos supor que eu vou escrever um texto tacando pau num governador, que como foi o caso do barroco, que o Gregório de Matos escrevia xingando, tacando pau no governo da Bahia. O que acontece? O governador da Bahia simplesmente baniu o Gregório de Matos da Bahia, entendeu? Então, o que acontece? A necessidade de pseudônimos, tipo assim, ela não é necessária. Então, nesse caso das cartas chilenas, pode ser justificado, porque por medo do atual governador, tipo assim, ficar muito puto com ele. Mas essa necessidade de pseudônimos, vamos fazer o seguinte, vamos supor, você me conhece como um cara, vamos supor, tá? Como um cara alegre, mas feliz. E aí eu quero simplesmente escrever uma obra mais melodramática, eu escrever um negócio mais melancoloso, assim. Então a gente basicamente assina o pseudônimo como se a gente fosse outra pessoa, essa pessoa que tem essa tendência. Por exemplo, o Fernando Pessoa, que a gente vai falar dele mais pra frente, ele tem vários pseudônimos, e dos vários pseudônimos deles, cada um tem uma característica. Então cada um tem uma maneira de escrever. Então a gente pode também usar os pseudônimos para você escrever uma coisa que também não é muito usual ao seu, entendeu? Então a gente tem essa... Os pseudônimos também são muito utilizados também por conta disso. Deu para entender? Tipo assim, não era tipo necessário. Mas, por exemplo, no caso das cartas chilenas, pode ser justificado porque vai que o cara quer desse tipo assim, vamos falar mal dele, mas não vamos assinar meu nome, né? Beleza? Então é isso daí. Vamos seguir aqui. Agora vamos falar um pouco aqui, ficou meio cortado, mas tudo bem. Vamos falar um pouco do Caramuru e do Uruguai, que são os poemas épicos que de vez em outras vão cair na prova, podem cair em provas. O Ita, esses tempos atrás, ele cobrou um conhecimento não muito grande, mas de uma parte do Caramuru do Uruguai, vestibular dele. Então vamos falar do Caramuru. O Caramuru é o poema épico do descobrimento da Bahia. Então ele é baseado na epopeia tradicional, que tem uma proposição, uma invocação e uma dedicatória. Então ele vai se propor a cantar os feitos, invocar, vamos supor, como no caso do Camões, ele invocou as Tages, as ninfas do Tejo, para dar inspiração para ele, ok? E ele é composto em 10 cantos e versos decassílabos em oitava rima, aqui novamente expressões reduzidas, né? O texto ele conta a história de um português, o Caramuru, que após ter naufragado em terras brasileiras, começa a viver com os índios tupinambás. E o Uruguai, ele vai abordar as disputas entre os europeus jesuítas e os índios, e ele é considerado um dos marcos da literatura brasileira aqui. E, diferente do poema épico clássico, o Uruguai é composto em 5 cantos, com ausência de rima, ou seja, rima branca e estrofação. Então, né? E a gente tem agora a música que eu falei, que a gente vai ter em todas as aulas aqui agora.
a música, ela basicamente fecha a nossa aula, então antes da gente acompanhar a música e eu provavelmente cantar a música como a gente sempre canta aqui, alguém tem mais alguma dúvida sobre a aula, alguma coisa assim? Se vocês quiserem também, é à vontade. Porque se não tiver, a gente finaliza por aqui, fica um pouco mais cedo, pra não ter que ficar, tipo assim, mais 30 minutos falando nada, sabe? Beleza, eu vou tocar a musiquinha, então se alguém tiver alguma dúvida, eu recordo depois, tá bom? Vou compartilhar aqui. Agora eu vou compartilhar minha tela, só compartilho daqui a pouco. Gravador, beleza, tá. Ó, já. Se a minha internet favorecer aqui, eu fico feliz. Arcadismo King. Nossa, essa música é muito boa. Eu confesso que eu tô bem viciado nessa música. Minha mãe bem sabe que ela fica me escutando cantar essa coisa o dia inteiro. Essa música é muito boa. Vou pegar. Beleza? Vou pegar aqui, vamos compartilhar a tela. Compartilhar conteúdo aqui. Tela 1. Beleza? Geral vendo aqui. Vamos lá. Ó, gente, por favor. Ah, tá gravando, né? Os caras, velho. Véi. Os caras vão usar pra avisar depois, mas tudo bem. Vamos lá. Gonzaga, Esmarilha de Dirceu, Cláudio Manuel da Costa, Vila Rica escreveu, são poetas do arcadismo, que em Minas Gerais nasceu. Arcadismo é campo, pastor bucolismo, Mimesis dos gregos não classicismo. Arcadismo é campo, pastor bucolismo, Mimesis dos gregos neotonalismo. Grande Brasílio da Gama escreveu o Uruguai, fez Santa Rita Duran, fez Caramuruai. Lembre de cartas chilenas que tentam as críticas sociais. Arcadismo é campo, pastor bucolismo, Mimese dos gregos, classicismo. Arcadismo é campo, pastor bucolismo, Mimese dos gregos, racionalismo. Arcadismo é campo, pastor bucolismo, Mimese dos gregos, neoclassicismo. Arcadismo é campo, pastor bucolismo, Mimese dos gregos, racionalismo. Musical, musical. Pra quem conheceu o tema de Moreninha Linda, tá certo mesmo. Foi até inspirada, né? Foi a palavra de Moreninha Linda. O tá esperto. Ai, ai. Vou pegar o bate-papo. Ele se diverte do cantando essas músicas, viu? Beleza, gente. Vou perguntar pra vocês. Peraí, calma, perdão. Deixa eu ver. Só os homens escreviam, as mulheres também, só que poucas. Então, desses comentários aqui, ó. Deixa eu ver se tá aberto aqui ainda. Bom, dos autores mais conhecidos, a gente tem os homens, né? Mas isso não implica que as mulheres não escreviam, que não tinham mulheres de muita procedência aqui, ó. Vamos ver, acho que até em Portugal deve ter. Assim, ele não é exclusivo dos homens, mas é interessante a gente lembrar que aqui, ó, por exemplo, a gente vê que a tendência da sociedade da época, a gente tem uma sociedade também ainda muito machista, né? A gente tem que concordar com isso. Porque o que acontece? Às vezes a mulher ainda não é vista como um papel importante que ela exerce na sociedade. Mas, por exemplo, aqui, ó, para a gente for comparar, a gente tem a Marquesa de Alora, que ela também escreve. Ela escreve obras poéticas, né, com 6 volumes,
mas é um número bem menor em comparação com os homens, né? Por exemplo, aqui em Portugal, dos importantes mesmo, a gente tem 7 homens e uma mulher. Então, a gente ainda tem esse pouco preconceito com a mulher na literatura, por exemplo, não só na literatura, mas como em muitos lugares também. Mas, por exemplo, elas também escreviam, mas acaba que tendo uma menor expressão, né, do que os homens, sim. Por exemplo, no Brasil, a gente, por exemplo, dos 4 principais, nenhuma deles é mulher. Beleza. Choque de cultura, demora sobre ser certo, já entendi. Só eu não escrevi, não. As mulheres escreviam também, só que, tipo assim, uma menor, sabe, número, a gente pode perceber, tipo assim, não foram assim mais. Bom. Beleza, gente, é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos lá, dúvidas, dúvidas, dúvidas. Vamos lá, se alguém tiver alguma dúvida, vocês mandam aí. E se não tiver, a gente pode tipo, fechar por aqui, até porque, convenhamos, né? A gente ficar 50 minutos escutando assim cansa demais, ainda mais que tá de noite. Beleza, então. Ah, não, tem uma dúvida aqui, desculpa, não vi. Pelo fato do acadêmico ser um produto do iluminismo, não era para a literatura ser mais crítica? Não, a gente tem essa tendência crítica também. A gente tem uma renovação do pensamento, né? Por exemplo, não o fato da literatura ser mais crítica, eu quero ver, vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, a gente. Peraí, vamos pensar. Vamos pensar, porque às vezes a gente tem que pensar nas dúvidas também. Essa inovação das ideias. Então, a gente tem essa tendência que faz muito sentido, né? A gente pensar desse jeito. Tipo assim, era para ele ter mais crítica, sim, mas o que acontece? As cartas chilenas é um exemplo que é sátira, né? Que ele joga na cara da sociedade. Que alguma coisa tá errada, que eles não gostam. Mas é um ponto, é bem interessante. Eu acho que eu vou pesquisar mais sobre isso, sabe? Eu vou pesquisar se a gente tem uma espécie da literatura mais crítica. Somente na poesia, não, não, não é só poesia, não. A gente tem essa tendência mais, pô, peraí, já volto. Bruna, vou pesquisar mais sobre isso, para ver se a gente tem mais exemplos da parte mais crítica, mas por enquanto a gente, por exemplo, a gente pode perceber, ó, que, ó, por exemplo, a gente tem ó, a disputa no Uruguai, a disputa entre os europeus e os índios, então a gente também pode pensar nisso como dentro dele pode ter uma crítica também. Então a gente teria que analisar uh, vários poemas deles, vários poemas, as poesias também, para ver se tem essa tendência mais crítica. Aí eu dou uma olhada, eu vou pesquisar mais para saber, tipo assim, alguns mais exemplos das críticas mesmo, e eu dou uma olhada nos outros exemplos para ver qual é a tendência mais geral, tá? Deixa eu ver. Beleza, o arcadismo é somente para poesia? Não, 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 não. A gente também, ó, quer ver? Ó, vamos lá. A gente tem essa tendência mais poética por conta dos Lusíadas e tudo mais, mas, por exemplo, deixa eu parar aqui, ó. Deixa eu parar de compartilhar um pouquinho. Para, parar, beleza. Beleza, vamos voltar aqui. Somente poesia, não, 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 não. A gente, por exemplo, a gente tem, se eu não me engano, a Marília de Dirceu, eu acho que ele não é poema. Quer ver? Deixa eu verificar aqui, se não é besteira. Tipo assim, a gente tem essa tendência a mais poesia, sim, sim, por conta de. Quer ver um livro, né? Ah, obra poética, ó, interessante. Ah, olha só. Então, beleza. Então, a gente tem essa tendência mais à poesia por conta desse retorno aos modelos clássicos, certo? Então, a maioria da tendência, sim, é para a poesia. Por exemplo, a gente tem o Caramuru, Uruguai, a Maria de Dirceu, a obras poéticas também, é muito focado. Agora, parando para pensar, gente, eu não tô, eu não consigo pensar em nenhum que não seja poesia. Não seja poesia, mas muito provavelmente, sendo sincero, a gente vai ter casos, sim, que, que vão ter, por exemplo, vão ter livros escritos, né? Eu vou olhar isso daí também, para a gente ficar mais esperto nisso. Aí, olhando nisso, para a próxima aula eu já
eu já trago, mas eu pesquiso tanto tempo para você. Pesquisar uns exemplos críticos, ok? Pesquisar exemplos críticos. E também eu vejo se teve algum livro que não foi poesia, aí a gente já garante, beleza? E realmente, às vezes, a gente não todos os exemplos, porque é muito difícil a gente falar com total certeza que é só uma coisa ou não. Porque é certeza que talvez tenha um livro perdido por aí que não é assim tão famoso, entende? Mas desses mais principais, por exemplo, dos que eu citei, acho que não. Enquanto isso, se tiver mais uma dúvida, eu vou até dar mais uma olhada por aqui, para ver se a gente, aqui no Brasil mesmo, não encontra algum que não seja. Quer ver, ó? Vamos ver. Vila Rica, vamos ver se Vila Rica é poema também. Vila Rica é um poema épico também. Então a gente está vendo que vou ter que pesquisar mesmo. Vejamos. Mais dúvidas, mais dúvidas, mais dúvidas. Que eu saiba responder se eu souber a pesquisa depois, gente. Perdão mesmo por às vezes a gente não saber, tá? Mas a gente pesquisa aí para ficar sempre mais esperto. Tipo, não é demérito nenhum a gente não saber e sim, não ter para pesquisar, mas perdão mesmo para vocês, tá? Então, beleza, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Certinho, gente, ó, foi mal aí. Gente, valeu pela aula. Se alguém tiver alguma dúvida, a música foi top, valeu, gente. Tem que começar a praticar mais os tons musicais aqui para cantar melhor. Daqui a pouco tô que nem o Zezé de Camargo e Luciano. Então, se alguém tiver alguma coisa para comentar, fala assim, pô, gostei disso, não gostei daquilo, por favor, pode comentar aqui também. Pode mandar no privado no celular, que eu ficaria muito honrado em melhorar isso aqui para vocês, tá? Essa aula já está no grupo, no Que Mágico e no Drive. Também tem no Que Mágico, também tem a aula do Nosley, que eu me inspiro muito na aula dele. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha também para ter mais ter mais complementos, se quiserem, tipo assim, se não quiser, não precisa, porque a ideia tá aqui também. Então é isso, gente. Valeu. Obrigado, boa noite pra vocês. Boa sorte aí nos estudos. E qualquer coisa a gente tá aí, beleza, gente? Valeu. Vou passar aqui as coisas pro. Só parar aqui. Pausa a gravação e depois pode passar aqui. Ô, Dino, você me assustou aqui, mano. Desculpa. Não, agora eu tô. Sempre na Tô, atividade aqui. tô até mais esperto agora, rapaz. É, Pera aí, deixa eu mudar. Pera aí. Participante. Ah, não, tá aqui. Nossa senhora, tava na minha frente ali.